Vamos dar continuidade aqui, vamos inverter a ordem de exposição, conforme combinado aqui. Começamos com o professor Vitor Sartori, da Universidade Federal de Minas Gerais, que é professor da Faculdade de Direito da UFMG, ligado ao Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Direito. Experiência na área de História, Teoria da História, Filosofia Política, Teoria e Filosofia do Direito, tendo como foco a relação entre os temas abordados em tais áreas para a conformação da historicidade moderna. No campo da filosofia do direito, busca-se a crítica ontológica do fenômeno jurídico na sociedade civil burguesa, bem como os desdobramentos históricos de tal crítica, albergando um embate em que tanto a abordagem interna à filosofia do direito, quanto a abordagem externa a ela aparecem em destaque. No campo da filosofia, aborda-se, entre outros temas, a relação entre Heidegger e Lukács, confrontando-se duas noções de história e de política distintas e conformadas em duas ontologias que podem ser consideradas aquelas de maior repercussão no final do século XX e no começo do século XXI. De um lado, uma crítica ao sujeito, do outro, a defesa de tal categoria que marcou a filosofia moderna. Diz ainda o resumo do currículo do professor: nesse ensejo tem-se em conta aí o confronto estabelecido entre o marxismo e as outras vertentes teóricas da atualidade, realizando pesquisas sobre a posição de Hannah Arendt acerca da história, da política e da revolução. O título da palestra do professor Vitor Sartori é Um Futuro Ainda Ausente. Bem-vindo, professor, ao INE. Obrigado, Raul. Bem, gente, obrigado a todos pela presença, agradeço aos organizadores pelo convite. É muito bom estar aqui no lugar, não é uma faculdade de Direito, então a primeira ressalva aqui necessária é que, apesar de eu estar na faculdade de Direito, eu sou uma pessoa razoavelmente legal, tá? Então, não se assustem. Então, de pesquisa meu, de pesquisa que seria uma área alcançada da filosofia, na verdade, como ficou não tão claro pelo resumo do Lattes ali, que está uma bagunça, né? Bem, então vou falar aqui sobre o nosso tema. E o nosso tema vai envolver algumas coisas. Eu vou querer responder aqui basicamente 3 perguntas. A primeira delas é se Marx ainda pode nos ajudar. A segunda é se Marx é suficiente. E a terceira vai dizer respeito ao modo pelo qual isso aparece, tendo em conta o caso do Brasil em específico. Vocês que gostam de estudar marxismo provavelmente entenderam pelo título da minha fala. Eu estou remetendo a um texto específico, que é um texto que se chama Cultura Ausente, do José Chazin. Então já faço uma brincadeira aqui, né? A gente falou de corrente quente, corrente fria. Talvez aqui, se fosse para a gente brincar, eu uma corrente gélida, uma corrente antártica. Porque justamente aqui eu vou fazer uma exposição que talvez a botar um pouco de areia na farofa. Okay? Então, a primeira coisa que eu gostaria de tratar aqui, então, diz respeito se Marx ainda importa para a gente, né? A resposta, obviamente, se eu estou falando, é que sim, que vai importar bastante. Mas, ao mesmo tempo, uma resposta que é uma resposta um pouco incompleta, para assim dizer, ou pelo menos uma resposta que é óbvia, por ser óbvia, não diz muito. Marx ainda importa, claro, mas como que vai importar? E como vai importar tanto tempo que a gente já tem mais de um século de tratamento de Marx e de marxismo? Então, eu vou tentar destacar aqui, mais perto, desculpa, gente. Então, eu vou tentar destacar aqui algumas coisas que dizem respeito a textos do Marx que foram estudados, mas nem sempre foram estudados em conjunto. Então, eu vou dizer algumas coisinhas aqui sobre o livro 1 do Capital e o livro 6 do Capital. E vou, a partir disso, vou tentar desenvolver algumas questões para a gente pensar o presente. Bem, então, muita gente tem em conta que a sociedade capitalista é uma sociedade em que a riqueza aparece com uma imensa coleção de mercadorias. Todo marxista que se preze sabe disso. Todo marxista que se preze tem em conta a centralidade que tem a categoria da mercadoria. O que eu vou falar aqui vai nesse sentido, mas também vai no sentido de destacar outras categorias do capital que são essenciais para a gente pensar. Se a gente for pensar, grande parte do assim chamado marxismo ocidental focou muito na questão do fetichismo da mercadoria. Se a gente for olhar a arquitetura do capital, a gente vai ver ali que tem pelo menos 2 fetichismos que são igualmente importantes, que são o fetichismo do dinheiro e o fetichismo do capital. No livro 1 do Capital, a gente está tratando do processo
Justamente significa que a gente está tratando de uma relação que traz consigo a própria relação capital e traz consigo também a oposição entre burguesia e proletariado. Essa questão fica clara. O tema da mercadoria é um tema que aparece no livro 1, trazendo um processo que se encontra bastante próximo até certo ponto. E nesse sentido, autores que enfocaram muito na questão do fetichismo da mercadoria tinham ali quase que na antessala o processo produtivo colocado ali de imediato. Ao passo que me parece que no livro 3 a questão é um pouquinho mais complicada. Justamente ali esse processo é um processo que aparece muito mais apagado. Então, gente, vou tratar aqui de algumas coisinhas que dizem respeito a essa relação entre livro 1 e livro 3 para poder avançar um pouquinho aqui. Então, uma questão bastante clara para qualquer marxista, que a gente está tratando de luta de classes. Isso é óbvio, isso é importante, isso precisa ser destacado. Mas, luta de classes se dá sempre tendo em conta formas econômicas, também figuras econômicas. Olha, então quando eu estou falando de luta de classes, eu estou falando de algo que envolve forma de mercadoria, claro. Estou falando também de algo que envolve forma de dinheiro. Estou falando de algo que envolve também o capital. Então a gente tem que ter em conta a relação entre essas formas econômicas para tratar do modo pelo qual a luta de classe é da sociedade capitalista. Esse é um ponto que me parece, ao mesmo tempo, bastante óbvio e, ao mesmo tempo, algo que talvez não se tenha dado a devida atenção a isso. Justamente, grande parte das análises de conjuntura marxistas partem da situação da luta de classe em determinado momento. Mas, muitas vezes, não tem em conta justamente o movimento entre essas formas econômicas específicas. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. A relação entre essas formas econômicas é algo bastante importante para a gente e é algo que aparece no livro do Capital e aparece também nos outros volumes do Capital, nos outros livros do Capital, de modo bastante forte. Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto que não pode ser deixado de lado, de certa maneira. E é um ponto que remete ao processo imediato de produção e que tem consigo a conformação da relação capital enquanto algo bastante importante. Então, temas que aparecem ali no livro do Capital que envolvem o processo imediato de produção são temas bastante recorrentes para a gente. Tratar da oposição entre proletariado e burguesia envolve aquilo que está sendo tratado no livro do Capital. Tratar de perda de direitos vai remeter àquilo que está colocado no livro do Capital, principalmente se você tem em conta o capítulo 8. Coloca ali a luta pela diminuição das jornadas de trabalho. E ali o Marx é bastante claro, no sentido de que, lidando com essas formas econômicas, o proletariado conquista concessões. Ora, se a gente for tratar da luta pela diminuição da jornada de trabalho, a gente está tratando justamente de modos distintos de se vender a mercadoria do trabalho. Ou seja, essas capacidades humanas se colocam como algo que é mercantilizado, como algo que vai ser vendido. Ou seja, pressupõe a mercadoria do trabalho, pressupõe a relação capital. Então, nesse sentido, tratar dos direitos, da luta por direitos que envolvem a jornada de trabalho, implica, de certo modo, em se aceitar certas estruturas capitalistas como algo pressuposto. Então, isso é algo que me parece importante se destacar. Quando a gente está tratando de direito de trabalho, por exemplo, a gente está tratando de modos distintos de se vender a mercadoria por esse trabalho. No máximo que se tem ali é a conquista de concessões. Então, aqui já vem algo que deve ser destacado de imediato, né? Essa relação entre as formas econômicas e a luta de classes, redunda em se ter uma correlação, inclusive, entre formas jurídicas e essas formas econômicas. E, nesse sentido, a luta do proletariado, que se coloca na sociedade capitalista, pela diminuição da jornada de trabalho, por melhores salários, etc., é uma luta que acaba supondo tudo aquilo que o proletariado, enquanto classe, para assim, o processo de questão do Marx, se coloca contra. Então, é algo que é preciso ser equacionado. Claro que também ali a gente tem um processo que é um processo distinto. É um processo que se liga a certo ganho de consciência que pode acontecer ao se ter essa luta pela diminuição da jornada de trabalho. Então, Marx vai dizer o seguinte: a gente tem nesse processo o proletariado entrando como um guardião de uma mercadoria, como um proprietário, como um trocador. Essas figuras que aparecem ali para a individualidade de alguém que toca determinada classe são importantes, né? Isso aparece, né? Essa forma de aparecimento é bastante importante, como proprietário, como guardião de uma mercadoria. E como classe, vai dizer o Marx, se conquista concessões. Então tem uma passagem ali que é uma passagem importante, uma passagem do indivíduo proprietário para o indivíduo que se coloca como classe. Mas sempre o Marx está enfatizando ali, que trata de conquista de concessões. Então isso é algo, gente, que me parece bastante importante. E é algo que é destacado já ao se tratar do livro do Capital e tratar das lutas contemporâneas que se colocam aqui, tendo em conta a jornada de trabalho, tendo em conta direitos trabalhistas. Quando a gente está falando de direitos trabalhistas, a gente está colocando algo que se coloca nos estreitos limites do capital e não se coloca para além disso. Isso é algo importante de ser destacado. Mas a
coisa piora muito quando a gente se volta para o livro 3. Eu estou falando aqui de formas econômicas, eu tenho que falar também das figuras econômicas. São figuras que aparecem no nosso dia a dia. Tem ali lucro, renda, juros. Se a gente for olhar para o cotidiano, são essas figuras que aparecem para a gente. E são figuras que pressupõem o processo de extração de mais valor. Ou seja, ao se tratar dessas figuras que trazem a distribuição do mais valor, o processo de extração do mais valor aparece apagado. Ou seja, se no livro 1, Marx tratando do fetichismo da mercadoria principalmente, havia certa proximidade com o processo de produção do mais valor, no livro 3, que se aproxima muito mais da nossa realidade, essa proximidade se coloca como algo que não está próximo, na verdade, como algo que está bastante distante. Então essas categorias parecem como algo autonomizado. Quando Marx fala do fetichismo da mercadoria, ele fala, se a gente for encontrar uma analogia para isso, a gente vai encontrar essa analogia no campo místico, no campo nebuloso da religião. Aqui a coisa parece de modo pior ainda. As categorias parecem ter uma autonomia muito maior do que tem as mercadorias. Não só as mercadorias ali parecem ter vida própria, não só a vontade dos indivíduos e das pessoas que reside nas mercadorias. Aqui a coisa é pior ainda. Aqui se tem uma verdadeira religião da vida cotidiana, diz Marx. Nessa religião da vida cotidiana, parece que a terra dá origem à renda, que o trabalho dá origem ao salário, que o capital dá origem aos juros. Então as figuras aparecem com uma fetichização muito maior, muito maior. E o problema para a gente é o seguinte, são justamente por essas figuras que a gente se depara com as contradições sociais do cotidiano. Afinal de contas, a gente está num país em que o lucro dos bancos é gigantesco. A gente está num país em que a gente não tem onde morar, então você tem ali a questão da renda urbana como algo que se coloca de modo absurdo. A gente tem ali os juros que são juros absolutamente distorcidos. Então veja, o modo pelo qual se colocam as questões, as contradições sociais da sociedade capitalista, em sua efetividade imediata, é um modo que apaga o processo de extração do mais valor. E essas figuras são bastante dominantes hoje em dia. São figuras que aparecem com muita força. Ora, é quase que senso comum para o capitalismo financeiro. E justamente essas figuras ganham um destaque bastante grande. Então me parece que uma questão importante para a gente pensar essas formas contemporâneas que a gente tem de extração do mais valor, ou como está colocado aqui, essa catástrofe contemporânea, envolve também tratar dessas categorias e do modo pelo qual é necessário perpassar elas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente fica tratando do livro 1 do Capital e puxando tudo para o livro 1, ao passo que Marx se envolveu muito mais do que aquilo. Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui é o seguinte, né? O Marx não só é alguém que é atual, mas ele precisa ser muito mais estudado do que muitas vezes a gente faz. Inclusive, eu remetendo para uma crítica à economia política que é mais do que muito necessária. Então, esse é um ponto que eu gostaria de tratar. Tem aqui também uma questão importante que é o seguinte: essas categorias são categorias que aparecem na representação dos agentes da produção. Então veja, não é simplesmente por um acaso que as pessoas pensam por meio dessas categorias. As categorias se colocam na prática. Se você vai se colocar para vender sua força de trabalho, se você vai se colocar como alguém que está colocado no campo da produção, essas categorias vão aparecer. Se você também está colocado como empreendedor, isso vai aparecer. Se você está colocado como empresário, isso vai aparecer. Enfim, essas categorias operam na realidade cotidiana. Então vejam, é a própria prática como se coloca que faz com que o processo de extração de mais valor esteja pagado. As categorias não são simplesmente fetichizadas no sentido de que se trata de descortinar isso. Elas são fetichizadas na medida em que se tem uma realidade que em si se coloca dessa maneira. Então isso é algo bastante importante, né? Não dá para a gente começar a fazer críticas que não leve essa determinação material em conta. Não dá para a gente simplesmente falar, como assim, o fulano não percebeu isso? Isso é parte da própria vida cotidiana que se coloca na sociedade capitalista. E essa vida cotidiana, em grande parte, se coloca como uma espécie de religião da vida cotidiana. Vejam, eu destaco isso porque não é incomum no nosso campo, da esquerda, se trazer um tipo de crítica em que a gente fica simplesmente embasbacado como uma pessoa tem uma posição oposta. Então, como assim, cara, que é o pobre de direita? Veja, que categoria mais elitista, né? O que é o oposto do pobre de direita? É um universitário inteligente? De repente, a posição para um mundo melhor está colocada ali no nosso bar que a gente está tomando cervejinha e falando bobagem. É bastante complicado, né? A gente tem que explicar isso. Tem que explicar não só a relação entre as classes sociais, que é algo bastante difícil, que não se resolve no campo simplesmente nominal ali,
dando um nome diferente para a coisa, claro, porque não vou criticar diretamente autores, mas tem algumas categorias que estão circulando correntemente, que eu tenho minhas dúvidas se até certo ponto resolve. Vou falar classe do trabalho, precariado, não sei até que ponto resolve, não sei até que ponto. Tem questões muito difíceis para serem tratadas ali, muito difíceis mesmo. Então, não basta a gente criticar determinada posição. Essa crítica tem que ser uma crítica imanente que parte justamente da compreensão da própria realidade, como a realidade engendra essas formas de representação. E pelo que eu estou dizendo aqui, isso pode compreender não só a oposição entre as classes, mas as formas econômicas que se colocam ali como mercadoria, dinheiro, capital e figuras econômicas específicas. São figuras econômicas por meio das quais as próprias pessoas atuam cotidianamente. Então vejam, não é que as pessoas são burras simplesmente. A vida na sociedade capitalista engendra certas formas de representação que se colocam na superfície da sociedade. E mais, a oposição, essa forma pela qual se coloca na superfície da sociedade, muitas vezes traz isso por sinal trocado. Então muitas vezes a gente se coloca numa posição tanto quanto altiva, justamente ele se opondo a isso. E, como eu disse, tem que entender. Segundo Marx, justamente a compreensão dessas categorias, a sistematização dessas categorias que se colocam de imediato, é o que dá base à economia vulgar. E a economia vulgar, de certo modo, se coloca na origem das ciências parcelares, como a gente vai compreender. Para trazer para o meu campo aqui, que acaba sendo o campo do direito, a gente olha como que foi engendrada ali a teoria do direito a partir da economia vulgar, a partir mais precisamente de uma relação do Malthus com o Bentham e como que isso passou pelo Mill e chegou a alguns autores ali contemporâneos. Se a gente for tomar a crítica do Lukács como algo que vale a pena também, a gente vai ver como que as ciências parcelares em geral decorrem desse processo. É um processo que vai trazer a economia vulgar como algo essencial. E pelo que eu estou falando, a economia vulgar, ela não é algo simplesmente burro, ela é algo que traz justamente a sistematização dessas formas imediatas que se colocam nos agentes da produção. Então isso é algo que a gente não pode se colocar, portanto, como uma crítica moralista. Então há muito cuidado quanto a isso. Outra questão importante é o seguinte, a certa oposição que se faz a essas categorias e ao modo pelo qual elas aparecem no mundo, que é uma oposição que é igualmente vulgar segundo Marx. É uma posição que busca justamente, portanto, controlar o lucro, controlar os juros, controlar a renda. Isso como se justamente o direito tivesse a capacidade, que a política tivesse a capacidade de controlar essas categorias que decorrem justamente de algo que se coloca no processo imediato de produção na relação capital. O Marx vai falar que essas tentativas que buscam uma espécie de justiça das transações ou que buscam uma espécie de salário justo, se colocam como algo que ele vai chamar de socialismo vulgar. Ele vai falar com todas as letras. O Proudhon, que é inclusive alguém que o Marx vai chamar de utópico em determinado momento, estou falando só porque eu tenho aqui, né? É alguém que o Marx vai falar que é o socialista vulgar. Então, nesse sentido, o Proudhon critica os juros sem criticar o sistema de assalariamento. Então, veja o que o Marx está tentando fazer, que é algo que me parece bastante atual. O Marx está trazendo os juros são uma forma secundária de exploração da classe trabalhadora. Decorre do processo de extração do mais valor. Os juros é uma das figuras que decorre do mais valor. Então há uma ligação. O Marx está criticando os juros. Mas ele está falando, se a gente não criticar os juros, ao criticar também o sistema do trabalho assalariado, a gente vai se igualar melhor do que pode com o socialista vulgar. A gente vai ficar na superfície. E mais, a gente vai ficar conclamando por coisas que não fazem sentido nenhum. Então vai ali o La Salle e falar, por uma distribuição justa. Como se toda distribuição não fosse justa para a burguesia, como se justiça fosse um critério normativo. Então percebam que quando falta ali uma compreensão da tessitura da realidade, muitas vezes tem algumas categorias do nosso auxílio que não ajudam muita coisa, como por exemplo a categoria de justiça. Você vai olhar a obra do Marx, tem ali em diversos momentos crítica fortíssima à noção de justiça, só para mencionar alguns momentos, livro 3 do Capital, só para mencionar alguns momentos, crítica ao programa de Gotha. O Marx vai ser muito, mas muito duro quanto a isso. E qual é o ponto dele? Se a gente não compreender esse processo, que é um processo que envolve diversos graus de concretude da sociedade capitalista, a gente não vai muito longe. A gente não vai muito longe, a gente começa a brincar a história, começa ali a acreditar que se a gente pensar de modo mais ou menos imaginativo uma noção de justiça, a gente vai resolver a questão, e não é por aí. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria trazer aqui, retomando o próprio Marx aqui, retomando principalmente a questão de certa arquitetura que existe na obra do Capital, que se coloca para a gente aqui na medida em que as questões tratadas do livro 3, que envolvem figuras econômicas específicas, acabam encobrindo
o processo de extração do mais-valor e, portanto, a oposição entre capital e trabalho. Aqui a gente está tratando, em grande parte, de distribuição do mais-valor, ou seja, o processo real de produção do mais-valor já se passou, já foi, a gente está distribuindo aquilo que já foi produzido. Isso, em grande parte, se coloca um conflito, que é o conflito que se coloca entre camadas da burguesia, inclusive. Então, um ponto que eu gostaria de trazer. Segundo ponto, segunda questão que eu vou tratar, se Marx é suficiente? A resposta é obviamente que não. Obviamente não dá para você ficar só no Marx. Embora, um ponto bastante importante para destacar é o seguinte, em grande parte, estamos aquém daquilo que foi tratado pelo Marx. Então daí é uma questão muito importante, né? Não dá para a gente deixar de estudar o próprio Marx. Não tem como. Então, a gente vai falar, nossa, a galera que estuda marxologia, que bobagem, né? Fica ali revirando o texto do Marx. Não, é necessário, né? Tem muita coisa que a gente não se percebeu que o cara está tratando ali. Só para remeter a temas bastante recorrentes, capital financeiro, capital fictício, o modo pelo qual o setor de serviços se coloca também subordinado ao capital, isso tudo está no livro 3. Então, veja, a gente tem que voltar ao Marx também para poder tirar o que ele tem de bom, inclusive na medida em que o livro se chama O Capital, não chama Capitalismo no século XIX, então da lei imanente da produção capitalista. Então, isso é básico, Mas é óbvio que também não é suficiente. É óbvio, já passou mais de meio século, mais de um século depois. E aqui eu vou remeter um autor que todo mundo conhece, que é o Lukács. O Lukács vai ter um diagnóstico bastante pessimista em determinado momento. Vai conclamar pelo chamado renascimento do marxismo. Ele vai falar que justamente o marxismo, acertadamente concebido, não existe mais. O que se tem é o stalinismo. Então, aqui o Lukács está falando que, de um modo ou de outro, se tem ali o stalinismo na proeminência. Se tem ali uma teoria se subordinando a táticas imediatas. Se tem algo que não se pode sequer ser chamado de teoria na figura. Então, o Lukács está sendo bastante duro, principalmente nas entrevistas que ele dá na década de 60, está sendo muito duro. E o Lukács está falando, essa galera geralmente não é o Marx. Não é o Marx. Então, ali está tentando ir adiante sem ter compreendido a coisa. Quando leu, tenta compreender a coisa aplicando imediatamente. E aí, tem uma falha bastante grave. Não pode simplesmente se aplicar marxismo. Não tem ali um método prévio a ser aplicado. Não dá para fazer isso. Não tem como se fazer. Não tem como se fazer isso. E mais, né? Então, quando não se lê, quando se lê, tem que se aplicar mecanicamente. E quando se lê e tenta ali se compreender, tratar com a beleza das mediações, muitas vezes faltam conhecimentos necessários para isso. Então é muito interessante ver como que o Lukács está dizendo que faltam referências, inclusive dentro do próprio marxismo, para várias coisas. Segundo ele, o último livro plenamente marxista que tinha sido escrito teria sido Imperialismo e Parte Superior do Capitalismo, do Lenin. É muito interessante, um tema que muita gente gosta, ser visto por esse viés também, de certo ponto. O pessoal gosta muito de falar da ética do Lukács, né? O Lukács teria escrito uma ontologia para escrever uma ética. E veja, tem várias discussões sobre isso. Tem várias discussões se o Lukács pensa a filosofia de um modo sistemático, de um modo não sistemático. A posição do Tertuliano, por exemplo, uma posição que acaba puxando um pouquinho mais para certa sistematicidade. A posição de outros autores é diferente. Enfim, há diversas questões que são colocadas ali. Se a gente for ver o modo pelo qual o Lukács tratou dessa questão da ética, e da questão da moral, a moral e a ética são diferentes, mas não está nisso, a gente vai ver o seguinte, ele vai conseguir tratar, por exemplo, como os autores até a Segunda Guerra Mundial se colocaram sobre a questão da ética. Ele vai fazer isso muito bem, a discussão da razão está muito bem feita. Ali ele está usando como base, em grande parte, os conhecimentos que ele tem a partir dos livros do Lenin, certo? É interessante ver como que depois da Segunda Guerra Mundial, ele fica um pouco sem ter aonde se apegar ao tratar da crítica da economia política. E ele vai tratar disso também. Ele vai tratar como algo que, na época dele, segundo ele, o marxismo não teria sido compreendido de aspectos essenciais que teriam sido tratados, por exemplo, pelo Galbraith, que é a língua pela português. Então, outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: em grande parte, um autor como o Lukács está reconhecendo certa derrota do marxismo em determinado momento. E para ele isso é importante justamente para parar de pensar em termos, que são termos um tanto quanto esquemáticos, ou um tanto quanto que emprestam de outras linhas, como Hegel, por exemplo, para tratar da realidade,
E ele precisa ali avançar nisso. Então, esse é outro ponto que eu queria tratar, queria mencionar aqui com vocês, né? O Lukács vai trazer algumas questões ali que são importantes. Vai remeter à questão do consumo, que é algo que não teria de ser tratado pelo Marx com o devido cuidado, principalmente tendo em conta a época que estaria se vivendo ali na década de 50, 60, 70. Estaria tratando do modo pelo qual o setor de serviços aparece subsumido ao capital de modo bastante distinto, e como que isso gera toda uma indústria de propaganda que traz um caráter bastante manipulatório para o capitalismo. Então o Lukács ali está destacando essas questões e está falando que seria necessário ao mesmo tempo se voltar para o Marx e se meter para vender, e os marxistas não estariam ajudando tanto nisso. Então, gente, uma parte do que eu estou falando aqui se coloca de um modo bastante pessimista até certo ponto. Por que isso? Porque aqui, não sei se todo mundo, mas grande parte das pessoas vai se colocar como marxista, e há alguns aspectos da obra do Marx que são bastante contemporâneos e acabam sendo deixados de lado muitas vezes. Então é muito raro a gente ver, por exemplo, estudos que relacionam livro 1, livro 3 do Capital, essas figuras, as formas de consciência. Então veja, pelo que eu estou falando, tratar aqui de representação, tratar aqui de ideologia, passa também por compreender formas e figuras econômicas. E acaba sendo bastante raro a gente fazer isso. Então, um ponto que parece importante. Outro ponto que parece importante aqui é justamente reconhecer que, mesmo um grande marxista do século XX, como Lukács, mesmo talvez o grande marxista do século XX, não acreditou que ele estava ali com as respostas prontas. Pelo contrário, na verdade, ele acredita que a época dele é uma época que as respostas não estavam prontas, inclusive isso talvez se devesse ao próprio desenvolvimento da realidade. Então, novamente aqui, a relação entre a representação da realidade e o desenvolvimento dessa própria realidade. O Lukács acredita que os movimentos que estavam aparecendo ali na década de 60 eram movimentos que traziam algo de novo, mas que ao mesmo tempo não traziam isso de modo tão maduro, a certo ponto. Ele compara esses movimentos com movimentos budistas. Ele fala, tem formas de exploração colocadas aqui, formas de manipulação que são colocadas aqui, que são essenciais e estão sendo percebidas. Mas o modo de lidar com elas a gente ainda não está sabendo fazer e sequer estamos compreendendo isso corretamente. Ele vai falar, muitas vezes o que se chama de socialismo não tem nada disso. Ele fala com a questão do caso ali do mundo árabe. O que se chama de socialismo no mundo árabe não tem absolutamente nada de socialismo. E o Lukács está reconhecendo isso. Bem, então aqui um diagnóstico até certo ponto pessimista aqui para tratar do presente, porque eu gostaria de me colocar aqui sobre algumas questões que dizem respeito ao Brasil. Então veja, eu estou falando aqui de tratar de lutas sociais e tratar também da questão das formas econômicas, das figuras econômicas. E na minha opinião, isso remete, inclusive, a reconhecer certas incapacidades que se colocaram historicamente. E como que muitas vezes não dá para simplesmente tapar o buraco ali, desenvolvendo um conceito que pode muitas vezes trazer uma pesquisa séria por trás, mas não vai ser resolutivo. Então, acho que tem que tomar muito cuidado nessa questão de ser resolutivo. Porque eu entro agora aqui na questão do futuro ausente da necessidade da crítica política, que é ali onde eu queria começar a falar, na verdade, mas acabei codificando bastante nos dias recentes, por algumas razões. Bem, então, pelo que eu estou falando, essas figuras que se apresentam de imediato na realidade, elas parecem ter uma autonomia bastante grande. E mais, elas aparecem não só como figuras econômicas, mas como figuras que têm um revestimento político e jurídico bastante forte. Afinal de contas, tratar de juros, tratar de renda, tratar de lucro, é tratar de algo que inclusive é regulamentado no dia a dia, jurídica e politicamente. Então, é muito interessante ver que as categorias que aparecem para a gente de imediato na representação são categorias que aparecem também como categorias jurídicas, principalmente a partir da propriedade. Ora, nada parece mais lógico que tratar de categorias jurídicas por meio do direito, ou por meio da proclamação do direito a partir da política. Então, veja que interessante. Faz muito sentido no dia a dia a gente tentar resolver uma questão econômica por via jurídica. Faz muito sentido, porque essas figuras econômicas aparecem juridicamente para a gente a partir de uma forma jurídica específica, que é a forma da propriedade. Então, vejam que coisa, né? Então, parece que tratar da propriedade, que é algo que também se move juridicamente, pode ser resolvido também juridicamente. Então, vejam como que há ali uma base real para certa ilusão, né? Como que há uma base real bastante forte para isso. Como que um lado dessa coisa é trazer uma espécie de economia vulgar, que é dar uma autonomia para essas categorias e operar por meio dessas categorias como
tivessem vida própria. Isso é o que se faz na economia vulgar, isso é o que se faz em macroeconomia, isso é o que se faz geralmente ali no noticiário econômico, por aí vai. Isso é o que se faz, inclusive, com economista, que supostamente é muito bom. Mas há outro lado disso, que é tentar controlar isso por meio do direito, por meio da política, que acaba invertendo a coisa. Então vejam como que aqui a gente tem de um lado algo que redunda em economia vulgar, algo que redunda o que o Marx chamou de socialismo vulgar. Então vejam, o socialismo vulgar é algo que nos seduz muitas vezes, porque justamente não é uma simples imbecilidade que faz com que a gente pense em resolver juridicamente e politicamente uma questão econômica. Não é simplesmente que a gente é burro, são categorias que operam na nossa vida. É interessante ver como que muitas vezes a incompreensão diante do movimento dessas categorias gera, inclusive, mais vontade ainda e mais desejo ainda de controlar elas politicamente. É interessante ver como que no Brasil a gente tem certa retomada de determinados pensamentos pós-década de 80. Então, se a gente for pegar ali a década de 50, que tem diversas ilusões que acabaram redundando na ditadura militar, a gente tem ali um certo desenvolvimentismo, uma teoria da dependência, o populismo, uma teoria sobre autoritarismo. Todas as teorias essas que não conseguiram prever, não conseguiram compreender e não conseguiram lidar com aquilo que aconteceu no golpe militar. O que você faz na chamada redemocratização? Você tenta retomar isso. Então você faz uma espécie de pastiche daquilo que vinha sendo feito. Na verdade, os dois grandes partidos os dois grandes partidos que se colocaram pós-redemocratização, PSDB e PT, tinham essa base teórica em comum. A gente vai pegar o Francisco Beaufort, que pensa a partir disso, depois a gente vai pegar mais para frente o próprio Fernando Haddad, que utiliza esses termos, você pega o próprio Fernando Henrique Cardoso, pensa a partir disso. Então você tem ali uma tentativa de pastiche de algo que já se colocou na década de 60 e na década de 50. Ora, esse pastiche se coloca. E o que a gente faz ali, diante da incompreensão de certa realidade? Tenta resolver as coisas justamente também, novamente, tentando autonomizar mais a área política. Vejam que coisa maluca aqui que a gente tem, né? A gente tem essas categorias, que são categorias que se movimentam na própria realidade e as quais estão espelhadas na consciência das pessoas. E você tem duas opções: ou você remete ao processo que se coloca ali, de onde advém essas categorias, que é o processo imediato da produção. Então ali, ou você faz isso, ou você tenta lidar com a economia como se fosse um simples fator que pode ser controlável via jurídica, via política, etc. E acabou sendo essa escolha que foi feita. Essa escolha foi feita na assim chamada analítica paulistana, que em grande parte ainda dá as trilhas da ciência social no Brasil. Então você tem ali esse quadrúpede teórico, né? Dependência, autoritarismo, enfim. Então você tem isso colocando, você tem uma espécie de pastiche disso. O problema é o seguinte: em grande parte a gente continuou tratando a realidade por parte disso também. Então é muito louco, porque em 89 você tentou remeter a essas categorias. Em 2002 você tentou fingir que 2002 era 89. E agora, querendo ou não, por mais desesperado que eu esteja, todo mundo está tratando de agora como se fosse aquilo que podia ter sido que não foi em 89. Então a gente está aqui com certas esperanças, né? Esperança é uma coisa que está muito em voga, né? E esperanças que redundam o oposto da esperança, né? Você coloca no medo. Eu já mencionou isso aqui, né? A oposição da casa de Spinoza, que o Lukács vai retomar, né? Ambas são disposições afetivas que acabam remetendo à incompreensão do processo da própria realidade. A gente ficou oscilando de esperança e medo. Parece que o que vai se colocar como decisivo é algo como uma vontade política. Então a gente está colocado ali ainda sob certas vias politicistas muito fortíssimas na verdade. Então isso é algo que me parece bastante preocupante, né? Imagino, né? Objetivamente, nós marxistas aqui temos uma posição bastante clara do que está acontecendo diante do país. Uma posição bastante clara que é uma posição bastante defensiva. Então longe de mim, por exemplo, puxar que volta o mundo, qualquer coisa assim, não, nada disso. Vamos lá. Mas é um fato de que há certa euforia, há certa oscilação entre euforia e desespero para a gente. É um fato. Percebam que o nosso futuro, para remeter ao tema do chazinho, permanece um futuro bastante ausente. Bastante ausente. A gente não está compreendendo as coisas direito, não, cara. Tem um déficit bastante grande.
Em grande parte, a gente está utilizando categorias morais para criticar a realidade. A gente não está compreendendo a própria realidade. A gente está usando uma categoria porque é uma categoria que parece que vai ter uma utilidade imediata na luta imediata. Então, estava conversando aqui, não lembro com quem exatamente, ela falou, não, porque Bolsonaro é fascista. Se você não chamar de fascista, você não é de esquerda o suficiente. Gente, o que é fascismo? Tem que estudar que trem é esse. Será que a categoria fascismo é aplicável no Brasil? Ou será que isso é algo que se liga a países de capitalismo tardio, que entram no capitalismo, no imperialismo e fazem colônias? Me parece que é isso que acontece. Me parece que há uma diferença, por exemplo, que foi o integralismo do que é o que foi o fascismo. Me parece que é muito diferente a década de 30, que tem uma emergência, uma consolidação, uma força muito grande das classes trabalhadoras se colocando, aí você tem uma contra-revolução se colocando ali no fascismo, no momento atual, no momento que a gente vem de derrotas gigantescas das classes trabalhadoras. Gigantescas. São coisas muito distintas. Veja, longe de mim aqui querer trazer exatamente o que está acontecendo aqui, não vou fazer aqui uma análise de conjuntura. Mas o meu ponto é, o futuro aparece como um futuro ausente para a gente, porque a gente não está compreendendo a realidade. E a gente não está compreendendo a realidade, não só porque não entendeu Marx, mas também porque a gente vive numa realidade que essas categorias que o Marx tratou se impõem a nós no dia a dia. Operamos por meio delas sob pena de ruína. Veja, o exemplo que eu dou sempre em aula, né? Sou marxista, sou pela supressão do assalariamento, supressão pela mercadoria força de trabalho. Ah, então seria coerente que quando eu conseguir vender a força de trabalho eu ficasse triste. Não, gente. Tem gente que fica feliz, imagina. Eu consegui emprego lá, tem gente que fica feliz, é claro. São categorias que operam na própria realidade. Então, vou criticar bastante, por exemplo, o modo de funcionamento da Universidade do Brasil. Se consegue um financiamento para X e Y, vou ficar feliz. Em grande parte, o que acontece é o seguinte, a gente acaba ficando refém dessas coisas que a gente critica. Veja, não é simplesmente porque a gente é do mal, a gente não tem qualquer coisa assim. Ou seja, uma crítica moral não cabe. O que cabe é a compreensão da tessitura da própria realidade. E a compreensão da tessitura da própria realidade é algo bastante difícil. É necessário se remeter a uma crítica da economia política. É necessário deixar de lado uma crítica moral. É necessário deixar de lado um elemento imaginativo que muitas vezes vem justamente no momento que a gente não conhece a coisa. É muito legal ver ali o que aparece muitas vezes quando está se tratando, por exemplo, do campo da justiça. Então, quem vai falar aqui que é contra a justiça? Ninguém é contra a justiça. Assim como ninguém é contra direitos do homem. Só que se você for analisar o Marx ali, ele está mostrando por A mais B como que direito do homem é algo que se liga a certa forma de nivelamento, se coloca no próprio capital. Como que justiça é algo que toma por suposto uma forma de produção específica. Então a demanda por justiça se coloca no campo da distribuição. E a distribuição supõe justamente determinado modo de produção. Então quando você luta por justiça social, claro que de imediato você está remetendo a algo que se coloca nos limites do capital e colocado de certa forma de fetiche específico. É uma forma de fetiche que supõe que essas certas categorias como juro, renda e lucro têm uma autonomia que não podem ter. Então, veja que coisa, né? É um futuro que se apresenta como um futuro ausente, primeiramente por questões objetivas. Essas categorias se impõem de modo absurdo. O processo imediato de produção é um processo que não aparece a nós como algo visível de imediato, inclusive desindustrialização do Brasil. Outra coisa, um sujeito social interessado em suprimir isso não é o estudante, não é o professor. Em grande parte, a gente sabe, gente, a gente acaba falando para estudante e professor, é isso que a gente faz da vida. É isso que a gente faz da vida. A gente vai na manifestação, a gente só encontra conhecido. É gostoso, é legal? É, mas, veja, tem um elemento ali que é um elemento objetivo também, de crítica da realidade. Talvez essa crítica da realidade não venha até certo ponto, como poderia vir, também porque talvez não haja um sujeito social interessado nessa mudança de modo substancial. Vejam, longe de mim aqui falar Deus ao proletariado, qualquer coisa do gênero, não. É a fala toda no sentido de falar que o sistema de produção capitalista depende da oposição entre burguesia e proletariado. Isso não tem como apagar. Capital é trabalho morto que suga trabalho vivo. Sobrevive só para isso. Não tem como apagar isso. O que eu estou falando é que esse processo aparece como apagado. Justamente as formas de luta contra não só esse apagamento, mas contra a conformação dessas relações sociais, são formas de luta que talvez a gente não tenha visto corretamente ainda. E nesse sentido, dado que a gente não viu corretamente, o que a gente tende a fazer?
largar o osso, a gente não vai, não tem que largar. Não pode largar a crítica, não pode ter certa postura abstencionista, não tem como. Mas ao mesmo tempo, tem que reconhecer certa derrota, e reconhecer inclusive que falta muito teoricamente para a gente. Muitas vezes a gente vem em evento e parece que a gente vai trazer uma teoria que vai resolver as coisas. Agora eu trouxe aquilo que vai ser resolutivo. Muitas vezes a gente tem que assumir que não é isso que acontece. A gente tem que assumir que a gente está ali num déficit gigantesco de teoria, um déficit gigantesco em termos de crítica da economia política, um déficit gigantesco em vários campos, tem muita coisa para entender. Quem diz que está entendendo a realidade brasileira, olha, eu estou aqui para ver alguém que diz que entendeu de verdade. Porque eu não estou entendendo, não. Tem muita coisa para entender. O que eu consigo apontar muitas vezes é que tem lapsos ali que é coisa mais complexa. Isso eu consigo fazer a certo ponto. E acho que talvez seja um passo. Mas dizer que estou compreendendo tudo, acho que não. E acho difícil que tenha alguém que está compreendendo também, até porque, em grande parte, a gente está numa situação muito parecida com aquela que o Carlos falou. Ninguém lê Marx. Quando lê, tenta aplicar diretamente. Quando tenta aplicar com as devidas mediações, faltam mediações. Isso também vem da formação do nosso próprio trabalho. Eu estava conversando com a Vera, estava conversando com a Ana. A gente acaba, grande parte, trabalhando sozinho. E é necessário, para compreender isso, algo que vem do trabalho coletivo, inclusive no campo teórico. Então, gente, infelizmente, me parece que a coisa se coloca por ausente, como já disse o Tiazinho ali, e espero que isso se modifique, mas para isso se modificar, na minha modesta opinião, é necessário a gente admitir certas derrotas e admitir certas insuficiências. Bem, temos 40 minutos e corrente gélida do marxismo, talvez, não sei. Só que corrente gélida do marxismo sem a capacidade analítica que tem. Então, é isso, gente. Que é professora de filosofia do Cefet de Minas Gerais, doutora em História Econômica pela USP, mestrado em História Econômica, graduação em Filosofia pela USP, experiência na área de Filosofia e História Econômica, com ênfase na obra de Marx. Desenvolveu pesquisas sobre o tema da produção capitalista da ciência, que envolve as questões do trabalho intelectual assalariado e a propriedade intelectual. Investiga hoje a crítica de Marx à economia política e a dialética hegeliana, buscando situar a obra de Marx na história da filosofia. Investiga ainda o pensamento feminista e as teses sobre as questões de gênero e as questões raciais, além de aspectos da atual questão palestina, especialmente em relação à relação entre apartheid social e patriarcado. Bom, a professora Vera Cotrim vai falar, a sua palestra de hoje é Utopia de Humanização do Capitalismo, a Distribuição de Riqueza e a Defesa do Comum. Mais uma vez, muito bem-vinda ao NB, Vera. Muito obrigada, Divaldo, pela apresentação. Também queria agradecer aos organizadores do evento, às organizadoras e organizadores do evento pelo convite. É muito bom estar aqui, especialmente depois da pandemia, né, como todo mundo já disse, acho que a gente estava com muita saudade, né, dos congressos e das discussões. Então é uma alegria estar aqui, poder fazer essa fala. Então, a minha fala tem como título, como já disse o Edivaldo, Utopias de Humanização do Capitalismo, a Distribuição da Riqueza e a Defesa do Comum. Então, nessa apresentação, eu estou utilizando o termo utopia no sentido marxista, ou seja, no sentido negativo, pejorativo. Ou seja, como desenhos de transformação social que são impraticáveis e acabam se configurando em propostas inócuas, portanto. Né? E eu também gostei, nessa análise dos dois pensadores que eu vou trazer, eu também queria mostrar que em suas propostas há uma falta de radicalidade, uma falta de imaginação e uma falta, portanto, de utopia no sentido positivo, né? Disso que está se chamando, acho que acredito aqui, de utopia, né? nesse sentido positivo, ou seja, eles pretendem consertar o mundo presente sem ousar defender uma transformação radical que atinja justamente o cerne da nossa sociedade, da organização social presente. Né? Então, nesse sentido, é utópico,
porque é impraticável e, ao mesmo tempo, falta, né, radicalidade, porque esses pensadores não ousam, de fato, propor uma transformação radical. Então, concretamente, eu estou falando de teorias que são constitutivas da chamada esquerda, e a primeira delas é aquela que visa a distribuição da riqueza por parte do economista francês Thomas Piketty. E a segunda que eu vou tratar é a proposta de valorização do comum, conceito que eu também pretendo explicar logo mais, por Pierre Dardot e Christian Laval, que também são dois filósofos, também são franceses, mas são dois filósofos de origem Foucaultiana. Então, eles são todos autores que buscam fazer a crítica ao neoliberalismo, mas sem alcançar a crítica ao capitalismo. Então, como eu vou buscar mostrar, essa falta de consequência pode ser identificada especialmente nas propostas de transformação do mundo que eles oferecem, que aparecem como construtos ideais a serem aplicados no mundo e que vão se mostrar incoerentes com as leis desse mundo. Na verdade, são propostas com incoerências internas, né? E, portanto, incompatíveis com o campo efetivo de possibilidades postos pela nossa sociedade. Bom, então eles são críticos, eles recusam o modo de vida atual, o modo de vida neoliberal, né? Então, primeiramente, eu vou falar do economista francês que escreveu O Capital no século XXI, né? Mas o David Harvey diz que quando ele é acusado de marxismo, de marxista disfarçado, ele diz para mim que ele nunca leu O Capital do Marx, né? Embora ele tenha escrito e ficado mundialmente conhecido pelo Capital do século XXI. Esse livro é interessante, né, porque ele faz um diagnóstico da conjuntura econômica presente em perspectiva histórica. Então, o que ele faz é mostrar a desigualdade do que ele chama de patrimônio, que é o capital, que ele alcunha de patrimônio, e de renda, né, em perspectiva histórica em diversas partes do mundo. Então, o seu ponto central é a denúncia dessa extrema, dessa obscena concentração de capital e renda que passa a se constituir a partir da década de 80, de 1980, justamente com o neoliberalismo. Ele faz um estudo muito amplo de dados, né, com uma equipe gigantesca, e ele vai chegar à conclusão de que a partir de 78, justamente o ano em que o neoliberalismo começa a ser aplicado na Europa e nos Estados Unidos, na Inglaterra e Estados Unidos, e ano também da abertura da China, né, sabemos que houve uma experiência de neoliberalismo em 1973 com o Pinochet no Chile, né, mas o advento generalizado do neoliberalismo, acho que a gente pode contar a partir de 78, né? Então ele faz esse estudo e ele chega à conclusão que justamente a partir de 78, nos países desenvolvidos, a renda e o patrimônio, todos os termos dele, né, voltaram a se concentrar, alcançando na segunda década do século XXI, agora, né, na primeira década do século XXI, os níveis de concentração da década de 1910. Antes, entre o pós-guerra, pós-segunda guerra e a década de 70, portanto, durante a Guerra Fria, a distribuição da riqueza nos países centrais, na verdade, a concentração de riqueza nos países centrais havia diminuído. São chamados os anos gloriosos, né, da Europa, que davam a impressão de que o capitalismo poderia contornar suas contradições próprias. O Adorno chega a chamar esse momento de sociedade organizada, porque ela teria superado a luta de classes aberta, internalizando a luta de classes no Estado. Então, houve esse momento em que, nos países centrais, houve uma diminuição da concentração de patrimônio e renda. A gente já vai voltar para isso. E a partir de 78, a concentração volta a acontecer e atinge os níveis do início lá do momento imperialista, né? Mesmo nos países centrais. O Piketty aponta a causa dessa concentração em uma lei econômica que, na verdade, é a única que ele reconhece, né? Que é que a acumulação de capital caminha num ritmo mais acelerado que o crescimento econômico, ou seja, que a parte da riqueza, né, que se transforma em capital é sempre maior do que o aumento da produção de riqueza em absoluto. Então, assim, se a riqueza aumenta 2%, uma parte maior do que isso se torna capital. Então, a concentração de riqueza, ela é crescente. Isso é a lei do Piketty.
simplesmente reconhece a lei econômica. Então, para ele, né, torna-se necessário criar mecanismos, por assim dizer, artificiais, né, porque fica parecendo que a concentração de riqueza pelo mercado é algo natural, é o processo natural do capital. Então, você precisa criar mecanismos artificiais de distribuição de riqueza que contrariam justamente a natureza da economia, né, o que aparece como uma natureza da economia, e tentar conferir limites a esse impulso econômico espontâneo. Esses mecanismos, então, só podem ser políticos, né, tudo de acordo com o Piketty. Bom, então, uma vez que é da natureza da produção capitalista a concentração da riqueza e do patrimônio, né, a concentração de renda e patrimônio, nos termos dele, ele propõe uma distribuição de riqueza por meio de impostos sobre lucro, herança e fluxo do capital, que poderiam chegar a taxas de 90%. Essa taxação seria efetivada por órgãos políticos supranacionais, em associação com os estados nacionais, né, e então redistribuída para a população. Então, uma das formas dessa redistribuição, segundo ele, poderia ser uma herança estatal. Então, você não tem mais uma herança familiar, você tem uma herança estatal para todos os indivíduos que alcançassem certa idade. Desse modo, ele acredita que chegaríamos a uma igualdade de oportunidades e a uma concorrência justa. O cerne da sua proposta, então, é produzir por meio da política e as suas instituições uma fragmentação, uma pulverização do capital. Ele diz o seguinte numa entrevista, vou citar: o objetivo é fazer circular a propriedade, permitir que todo mundo tenha acesso a ela. O imposto sobre a propriedade permitiria financiar uma herança de 120 mil euros para todos aos 25 anos. Hoje, metade da população não tem patrimônio algum. Quero uma sociedade em que todo mundo possa ter algumas centenas de milhares de euros e na qual alguns que criam empresas e têm sucesso tenham alguns milhões de euros. E talvez até algumas centenas de milhões de euros. Mas, francamente, ter várias centenas ou bilhões não me parece que contribua para o interesse geral. Então, essa tributação faria com que a propriedade do capital se tornasse temporal. Então, logo o capital se centralizasse para além de certos limites, seria parcialmente expropriado pela tributação. A fragmentação do grande capital em pequenos capitais individuais não é o único meio que ele sugere. Ele vai sugerir também a participação política dos funcionários, dos empregados na direção das empresas, porque ele diz que essa votação pode ser um meio para desviar parcialmente as finalidades de cada companhia. Então, ele acredita que você pode transformar o trabalhador em alguém que vota, atuando, portanto, decidindo as finalidades da empresa capitalista. E ele diz ainda que com essa tributação, os trabalhadores poderiam inclusive se tornar acionistas da sua própria empresa, da empresa onde trabalham. Tá? Então é essa a fantasia dele. Então, trabalhadores que são também acionistas, né, dissolvendo as classes sociais, uma gestão democrática do capital que atenda igualmente os interesses dos capitalistas e dos trabalhadores, fornecendo bons lucros sem exploração do trabalho. Em suma, uma sociedade da livre escolha individual que distribui sua riqueza conforme o mérito e o esforço, e em que a concentração da propriedade é limitada pelo interesse geral, e onde não há oposição de classe. Ele diz: a questão é qual o capitalismo? A lição da história é que a propriedade privada é útil para o desenvolvimento econômico, mas unicamente se for equilibrada com outros direitos, o dos assalariados, dos consumidores, das diferentes partes. Eu digo sim à propriedade privada, desde que se mantenha no razoável. Então, esse horizonte, né, de justiça e liberdade individual, na verdade, data do século XVII, né, é hegemônico na filosofia do século XVIII e corresponde aos princípios do liberalismo expostos, por exemplo, por Locke, Adam Smith, Rousseau. Condiz também com a concepção liberal mais ampla de ser humano e de indivíduo. Né? Os traços comuns à concepção desses diferentes pensadores modernos, né, podem ser sintetizados na concepção de que a sociedade é posterior ao indivíduo, né, então o ser humano é um indivíduo, de sorte então que a natureza do ser humano é anterior a qualquer tipo de associação. Né?
A sociedade, por sua vez, assenta numa relação de contrato que aparece, então, como uma forma absoluta da civilidade. Essa relação contratual caracteriza tanto a esfera econômica como a esfera política, né, no caso da modernidade e também do Piketty, e inclusive a esfera familiar, né, já que os casamentos, como a troca de bens e a república, são contratos. Define também a liberdade como escolha, né? A definição de liberdade passa a ser a de escolha. Escolha de fechar ou não um contrato de compra e venda, escolha sobre prestação de serviço, escolha de colaboração mútua, escolha de compartilhar um corpo político ou mesmo uma casa, né, no casamento. E traz, portanto, a ideia, como indivíduo anterior à sociedade, de que não há qualquer incompatibilidade entre a concorrência e o bem comum, né, contanto que a concorrência seja controlada por órgãos políticos. Então é a velha utopia liberal que se constituiu antes do capitalismo industrial, né, no período ascendente da burguesia. Para o nosso autor, a perspectiva futura de transformação social está no passado. Ele escreve: o objetivo é voltar a um nível de concentração da fortuna que era mais ou menos o dos anos 60, 70 e 80 nos Estados Unidos e na Europa. Nesse período, ele diz, entre os anos 50 e 70, os Estados Unidos passaram pela fase mais igualitária de sua história. O décimo superior da hierarquia de rendas detinha cerca de 30 a 35% da renda nacional americana. Esse é o horizonte moral de justiça, né, para ele. E como então alcançar esse passado glorioso? Então, por um lado, ele tem essa fantasia de uma sociedade de pequenos produtores privados, sem assalariamento e que trocam seus produtos no mercado de concorrência justa, né? Se acontece de um capital se concentrar, aplica-se uma tributação e se redivide, né? Isso. Então, por um lado, é a fantasia do século, a utopia do século XVIII. Por outro lado, ele coloca verbalmente como ideal um momento da história dos Estados Unidos, que era precisamente o momento da Guerra Fria, em que os 10% mais ricos detinham apenas 35% da riqueza social em renda. O patrimônio, que era, na verdade, o capital, era bem maior, né? Isso é o que temos de voltar. Então, como alcançar esse passado glorioso? Ele diz: a desigualdade não é econômica ou tecnológica, é ideológica e política. Então, para ele, seria necessário atuar não na esfera prática da luta de classes, mas na esfera ideológica, para que os valores ligados ao interesse geral possam ser reconhecidos pela população e justamente apreciados, né? Então, assim, poderia ser estabelecido um consenso de ordem moral regulado por órgãos políticos supranaturais de controle do capital, de instituições que atuam pela manutenção da propriedade privada e na luta contra o inimigo externo ou interno, né, os Estados Nacionais e o FMI passariam a órgãos do controle do capital. Para Piketty, a política domina a economia e a ideologia domina a política. Ele escreve: o ponto essencial é que essas diferentes formas de controle democrático do capital dependem, em grande medida, do grau de informação econômica de que as pessoas dispõem. Ou seja, tudo se resolve com a educação. O autor defende que com a educação democrática sobre direitos, justiça e participação, será possível a distribuição econômica e o bem-estar social. Ao fim e ao cabo, é essa a solução que ele traz para a desigualdade social, uma educação voltada ao interesse geral. É claro que ele não se pergunta como alcançar essa educação, porque a educação pública, gratuita, de excelência, também é um produto das lutas sociais. Então, eu acho que ele acaba intuindo isso, né, que seria preciso voltar à luta de classes para alcançar mesmo essa estrutura de educação. Bom, isso também, essa ideia de resolver as questões com a educação, que levaria ao consenso moral e a instituições políticas de controle sobre o capital, sem romper com o mercado e a propriedade privada, na minha opinião, não é à toa. Está relacionado, eu acho, com a perspectiva de que ele assume sobre si mesmo, sobre a sua própria atividade, que é a atividade intelectual. O Piketty se declara um membro da classe intelectual. Ele se considera um pesquisador desinteressado, que não toma partido. Ele diz claramente numa entrevista: que fique claro, minha proposta aqui não é defender os trabalhadores em qualquer desavença com seus patrões, mas ajudar a todos a ter uma visão clara da realidade. Quer dizer, uma visão clara e distinta da realidade. Bom, propostas políticas de redistribuição de riqueza que não tocam na distribuição dos próprios seres humanos em diferentes classes sociais, em diferentes atividades, né,
portanto não tocam na divisão do trabalho, são formuladas desde a segunda metade do século XIX, mais ou menos, né? Também desde lá foram criticadas por Marx e Engels. Então ideias como a igualdade salarial para todas as funções, né, com Proudhon e Turing, a defesa lassaliana do direito integral ao produto integral do trabalho, né, eles foram abordadas por Marx e Engels à luz da imensa diferença que existe entre o planejamento coletivo e consciente da produção, que tem como medida as necessidades humanas, né, e do outro lado, uma produção mercantil descontrolada que impõe a mediação alienante do valor e sua desmedida às relações humanas, né, e determina a relação básica entre os indivíduos como relação de concorrência, né. A finalidade revolucionária em Marx e Engels obedece justamente à perspectiva de superação da divisão social do trabalho, né, tanto porque essa priva os indivíduos da apropriação do mundo social criado, né, transforma o trabalho, a atividade produtiva em meio de vida, e também porque a especialização das atividades condena todos os indivíduos a uma intensa unilateralidade, né. Essa unilateralidade não é vista como problema por vários intelectuais críticos que buscam resguardar os interesses próprios a essa elite da classe trabalhadora, né, que pode estar liberada do trabalho material, que vai caber a outra, né, essa elite intelectual da elite da classe trabalhadora. O Engels ele faz precisamente uma denúncia dessa defesa da divisão do trabalho associada a essa exortação pela igualdade salarial, né, que é, como eu disse, bastante antiga, né, e comum a uma intelectualidade crítica desde o século XIX até hoje, né. Ele escreve uma frase que eu acho muito boa, que ele diz: é claro que o modo tradicional de pensar das classes cultas, herdado pelo Sr. Düring, tem de considerar necessariamente como uma monstruosidade que chegue o dia em que não existam mais carregadores e arquitetos de profissão, e no qual o homem que passou uma meia hora dando instruções como arquiteto tem de servir durante algum tempo como carregador, até que os seus serviços de arquiteto voltem a ser necessários. Para se eternizar a categoria dos carregadores de profissão, não era preciso o socialismo. Então, essa imensa diferença que existe entre simplesmente equiparar trabalhos, mas não mudar a divisão do trabalho, e uma proposta de uma sociedade humanista que justamente luta com essa unilateralidade dos indivíduos. E o Piketty retorna a esse tipo de proposta no momento em que o capitalismo ele já alcançou a total hegemonia no globo terrestre, né, e ele funciona por meio de uma estagnação econômica, né, uma crise que nunca é superada, com base numa intensa violência estatal, violência de todo tipo, né, o neoliberalismo, e uma regressividade social enorme também, né? E mesmo assim, ele continua defendendo isso. Então, as proposições, no caso do Piketty, elas ganham uma visada ridícula, né? Porque é um contraste muito grande o caráter extremo e violento das contradições sociais, né, que a gente está vivendo no neoliberalismo, e o percurso suave de efetivação das soluções, né? Uma educação voltada ao interesse geral e um consenso social institucionalizado em instituições políticas supranacionais, né? Quer dizer, é um percurso suave demais para o caráter extremo da violência que a gente está vivendo. Então, quando a gente lê, fica parecendo uma coisa tão meio cômica, meio ridícula nesse sentido, né? Bom, e ele precisa, né, na sua teoria, negar e ignorar, né, leis objetivas que já foram há muito tempo descobertas, leis econômicas, né, do capital. Então, aquela realidade que ele pretende tornar clara para todos acaba sofrendo muitas amputações, né? Bom, então, só para comentar sobre uma amputação, um problema muito grave, né, da teoria do Piketty, é essa defesa da propriedade temporal, né? Como se a gente imaginasse agora o Itaú, os filhos, quer dizer, os adultos da família Setúbal, da família Vilela, vêm a falecer e os herdeiros não recebem o banco, porque 90% do banco vai para o Estado. Então, isso é já dissolver o capital, né? Isso que ele se apega à propriedade privada e ao capitalismo, mas fazer isso é já dissolver o capital. E jamais o capital vai aceitar, né, tranquilamente, racional e por consenso, né, racionalmente e pela via consensual, esse tipo de tributação que é já a destruição do capital, né?
A pulverização dos capitais em pequenas propriedades impede, por exemplo, a utilização da tecnologia atual. Ela rompe com a socialização da produção, né? Imagina o custo da produção, por exemplo, de eletrônicos, se ao invés de eles serem produzidos em fábricas, né, em grandes fábricas, eles fossem produzidos em pequenos capitaizinhos individuais, com 1 ou 2 assalariados, né? Obviamente, o custo disso ia para as alturas, isso não é factível, não é economicamente irracional. Então, a proposta de Piketty pressupõe o retrocesso da técnica, né? A redução da produtividade do trabalho, porque rompe com a socialização da produção. Segundo, é bastante sabido, né, que o capital responde às suas crises com expansão e centralização, né? Como supor que o capital, que é movimento, que é valor que se valoriza, vai permanecer sem exploração do trabalho e sem concentração, né? Ou ainda mais absurdo a respeito do mercado de trabalho. Quem, com 120 mil euros, vai procurar um emprego, se não aqueles que oferecem os mais altos salários, né? Você quebra o mercado de trabalho. Então, e como eu disse, abolir a herança, ou abolir 90% da herança, é já abolir o capital. Mas ele acredita que chegaremos a isso por consenso, e isso em plena ascensão da extrema-direita, né? Ele foi questionado por um jornalista que perguntou por que taxar 90% e não simplesmente expropriar, né? E ele insiste que o objetivo é fazer circular a propriedade, não romper com a propriedade privada, né? Então ele prefere propor uma coisa impraticável, utópica nesse sentido, para não ousar imaginar um mundo livre da divisão do trabalho que poria em questão justamente o seu lugar como intelectual, né? Então, os sujeitos atomizados, subordinados à lógica concorrencial e unilaterais, não são problematizados por ele, né? Bom, o Dardot e o Laval, Pierre Dardot e Christian Laval, escreveram A Nova Razão do Mundo, né, a respeito do neoliberalismo, e criaram ou divulgam, né, amplamente esse conceito do comum, né? Também são autores que buscam fazer a crítica ao chamado neoliberalismo, mas, diferentemente de Piketty, o foco deles é justamente a subjetividade, né? Se o Piketty abandona essa questão, né, a questão do indivíduo atomizado, concorrência não é um problema, para o Dardot e Laval esse é o principal problema, né? Eles caracterizam na Nova Razão do Mundo o neoliberalismo como um sistema de normas, né, que estende a lógica do mercado, a competitividade a todas as esferas da vida. Eles escrevem: o que está em jogo é a construção de uma nova subjetividade, que chamamos de subjetivação contábil e financeira, que nada mais é do que a forma mais bem acabada da subjetivação capitalista. É a extensão da relação capitalista, da finalidade capitalista a 100%, né, de todas as esferas da vida, né, que antes teriam, algumas delas ficariam antes fora, né, dessa esfera. Eles definem então o neoliberalismo ainda como uma lógica normativa global, uma racionalidade, né, uma nova razão do mundo, um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência. Eles distinguem o capitalismo do neoliberalismo, né? Eles estão falando particularmente do neoliberalismo porque o que importa para eles é a subjetivação máxima do capital e não o capital, né, quanto relação de produção. Bom, trata-se de uma nova forma de governar e, portanto, de um fenômeno essencialmente da esfera do político, visto de modo amplo, né, porque permite que a lógica do mercado se estenda a todas as esferas da vida, começando pelo Estado, que se torna empresa, né, e terminando na subjetividade, que se transforma no sujeito se transformam em empresários de si mesmos, né? Quer dizer, antes a lógica do mercado estava restrita à esfera econômica e assim a vida escapava ao mercado, havia algo como uma esfera parcial de liberdade. A subjetivação, para eles, então, não aparece como oriunda da própria expansão das relações capitalistas, mas de uma normatividade de um modo de governo de si e dos outros. Seria então possível para eles a recusa individual dessa subjetivação, porque ela não aparece como resultado das relações materiais, mas de uma norma, de um governo, de uma razão. Então, como pesquisadores que compartilham as teses Foucaultianas sobre a geopolítica, eles não poderiam ver o Estado, né, a moda liberal, como um instrumento de moderação do impulso capitalista. Eles não têm essa ilusão como tem o Piketty, né? Ao contrário, eles consideram
Estado um coprodutor voluntário das normas de competitividade. O Estado atuando pela defesa incondicional do sistema financeiro e do endividamento em massa. Eles se colocam contra a ingenuidade de se cobrar do Estado um controle do mercado. Ele é tomado como uma das peças da máquina neoliberal. Então, em A Nova Razão do Mundo, os autores apontam como meio de oposição ao neoliberalismo a contraconduta, que é a recusa do empresariamento de si. Essa proposta para eles não seria meramente individual, um voluntarismo individual, uma desobediência passiva, como eles colocam, porque a mudança da relação consigo mesmo envolve a relação com os demais, né, segundo eles. Então eles escrevem: se é verdade que a relação consigo da empresa de si, determina imediata e diretamente certo tipo de relação com os outros, que é a concorrência, inversamente, a recusa de funcionar como uma empresa de si, que é distanciamento de si mesmo e recusa do total autoengajamento na corrida ao bom desempenho, na prática só pode valer se forem estabelecida com relação aos outros relações de cooperação, compartilhamento e comunhão. Então, a contraconduta seria uma recusa do empresariamento de si, que por sua vez estabeleceria relações interpessoais diversas, relação de compartilhamento, cooperação e comunhão. Bom, ainda que a relação a si não possa ser separada da relação aos demais, é a ação individual o foco dessa oposição. Então, e é um pouco estranho, a gente aqui que está no Brasil é uma coisa dessa, porque a recusa ao empresariamento de si e a concorrência só é possível para quem tem uma fonte de renda distinta do assalariamento. Eu fico imaginando a reação de um jovem motorista de Uber ao ouvir essa proposta. Recuse-se ao empresariamento de si, haja, compartilhe em comunhão com os demais. Fora o termo ser meio religioso, que também já dá uma... Mas, enfim, é uma coisa um pouco fantasiosa também. Bom, essa visão, para além dessa inversão idealista, reduz as relações sociais a relações interpessoais, desconsiderando que as primeiras, as relações sociais, se dão com a mediação do mundo objetivo, com mediação, portanto, da forma mercantil e capitalista da produção global. Por exemplo, quando eu consumo um celular made in China, eu me relaciono de alguma maneira com uma menina de 16 anos que trabalha na linha de produção chinesa, mesmo que eu não a conheça. Do mesmo modo, se eu sou sueco e o meu lixo eletrônico é exportado para o Congo, eu me relaciono com um menino de 10 anos que trabalha procurando um pedaço de metal no material descartável. Quer dizer, relação social é mediada pelo mundo objetivo, ela não é apenas relação interpessoal. Os indivíduos são parte de uma divisão do trabalho que é mundial e é organizada sob a forma do capital. Então, a concorrência não pertence ao campo das escolhas individuais. E a relação contratual, ela só é liberdade para quem possui seus meios de vida, ou seja, para certa classe social. Bom, os autores eles devem ter se dado conta desse caráter moral, portanto inefetivo, da sua proposta de contraconduta. Porque, então, num outro livro, que é o Comum, Ensaio sobre a Revolução do século XXI, a gente já tem dois termos, revolução e comum, mas jamais comunismo. Eles escrevem que a contraconduta não é mais suficiente e retomam, então, a necessidade de uma revolução. Então, aqui fica parecendo que os autores voltam a ousar uma transformação social mais ampla, uma que está sendo chamada aqui de uma utopia no sentido positivo. Eles afirmam que apenas a referência às contracondutas não é mais suficiente, porque, com a razão neoliberal, confrontamos uma estrutura social total. O neoliberalismo ele não é um aspecto, ele é uma estrutura social de totalidade. Quer dizer, ele abrange a economia, a política, as relações sociais, a subjetividade, tudo, todas as esferas da vida. Então, eles vão buscar no Cornelius Castoriadis a noção de revolução que eles vão defender. Então, 30, eu acho que vai dar tempo. Então, citando uma entrevista do Castoriadis, eles explicam o conceito de revolução. Eles dizem: revolução não significa nem guerra civil, nem derramamento de sangue. Revolução é uma mudança em certas instituições centrais da sociedade pela atividade da própria sociedade. Autotransformação da sociedade em curto espaço de tempo. Bom, os autores não problematizam o agente dessa revolução, porque classe social desaparece aqui, é a sociedade contra o neoliberalismo.
Eles escrevem, agora Darboux e Laval escrevem sobre a Revolução. Também não deve ser confundida com alteração de instituições como família, língua ou religião, que têm temporalidades próprias muito mais longas. Castoriadis explica, eles falando, né, Darboux e Laval, Castoriadis explica que a Revolução é a entrada do essencial da comunidade numa fase de atividade política, isto é, instituinte. Portanto, a Revolução é um momento de aceleração, intensificação e coletivização dessa atividade consciente que designamos como praxis instituinte. É mais exatamente o momento em que a praxis instituinte se torna instituição da sociedade por si mesma ou auto-instituição. Tá? Quer dizer, trata-se da oposição entre sociedade e neoliberalismo, que acaba, assim, aparecendo um pouco como um ente, né, e não como uma relação social. O que é essa razão neoliberal, de onde ela vem e por que ela é contrária à sociedade? Ela não é um produto social? Então, sem referir as classes sociais e os seus interesses antagônicos, fica difícil responder essas questões. Mas, coerentemente, os autores vão opor uma razão a outra razão, afirmando que com esta revolução instituinte se colocaria em prática uma nova razão política, que é a razão do comum. Distinto de bem comum, o comum não é uma coisa pré-estabelecida, mas é o próprio princípio instituinte a partir do qual se deve decidir o que, quais coisas, quais espaços, quais atividades devem ser comuns, devem escapar da propriedade privada. Então, o comum é um princípio instituinte para eles. Então, no termo dos autores, o comum é, acima de tudo, uma questão de instituição e governo. Então, enquanto o princípio mesmo não é instituído por ninguém, mas deve apenas ser reconhecido por aqueles que vivem juntos, tudo mais pode ser considerado, tudo o mais a ser considerado parte do comum deve ser instituído, a sociedade deve decidir. Né? Então, eles escrevem, ao contrário de gestão, o governo cuida dos conflitos e tenta superá-los por meio de uma decisão relativa às regras. Portanto, a praxis instituinte é uma prática de governo dos comuns pelos coletivos que lhe dão vida. Assim, o comum é o princípio político destinado a reger e prevalecer sobre as atividades econômicas. Ele não se restringe à esfera pública, mas transpassa a sociedade civil sem precisar romper com as relações mercantis. Darboux e Laval escrevem, em razão de seu caráter de princípio político, o comum também não constitui um novo modo de produção ou um terceiro interposto entre o mercado e o Estado. Como não implica a supressão da propriedade privada, a primazia do comum não exige a supressão do mercado. Em contrapartida, exige a subordinação de ambos, né, o mercado e a propriedade privada, aos comuns. E, nesse sentido, a limitação do direito de propriedade do mercado. Não simplesmente subtraindo certas coisas à troca comercial, com a finalidade de reservá-las ao uso comum, mas eliminando o direito de abuso, jus abutendi, pelo qual uma coisa fica inteiramente à mercê do bel prazer egoísta do proprietário. Quer dizer, o mercado continua aparecendo como um direito do indivíduo que não pode dele abusar, isto é, deve moderar o seu impulso egoísta por acumular a riqueza. O problema da subjetivação da essência do capitalismo, tão caro aos autores, acaba sendo resolvido com a clássica solução moderna de moderar as paixões, submetendo os interesses privados ao princípio político do comum. Não se efetiva, não se vislumbra uma emancipação do egoísmo do proprietário. No fim das contas, submeter o mercado ao comum não se distingue muito de Rousseau, para quem a vontade geral, instituída por contrato, é soberana porque expressa o bem do corpo político. A novidade é apenas institucional. Deve-se inventar novas instituições e formas políticas distintas do Estado para que esse controle, que é a submissão ao comum, possa se dar. Isto não é, ao fim e ao cabo, o comum tendo prioridade sobre a acumulação de capital sem romper com esse sistema? Novamente, para tornar possível esse controle social do capital, é necessária uma mobilização de caráter revolucionário, que certamente enfrentaria a resistência armada, uma vez que o mero controle social preventivo já é armado e genocida. A gente já sofre violência do Estado estando assim, em total desorganização, né, de classe. A gente já sofre essa violência. E se fosse vitoriosa, por que não alterar o modo de produção? Por que reinventar a propriedade privada como direito? Então nós começamos ouvindo que o neoliberalismo é a subjetivação máxima do capitalismo.
que se trata de uma figura definitiva da estrutura social total e que, portanto, é necessária uma revolução. Terminamos, contudo, compreendendo que a revolução, em foco, tem como agente a sociedade, né, que sua função é instituir um novo princípio político que deve ser realizado por meio de novas instituições e que a força instituinte dessa revolução é uma nova razão. Ao fim e ao cabo, eles pensam como Piketty: a política domina a economia e a razão domina a política. Assim, o caminho dessa revolução da razão só pode ser o caminho racional, o consenso. O neoliberalismo é uma razão totalizante, mas a revolução que romperá com ele deixa aspectos dessa totalidade preservados. Família, com seu patriarcado, mercado, com a sua concorrência, religião, com todo o seu aspecto de alienação. Essas são, contudo, as esferas da vida pelas quais o empresariamento de si penetra. Né? Eles criticavam o empresariamento de si por onde ele se dá: pela família, pelo mercado, pela religião. Né? São campos, né, de relações que promovem a chamada subjetivação do capitalismo. É nessas relações que a subjetividade se forma. Né? Mas nada disso precisa ser alterado. A revolução não alteraria nada disso. Né? Fica evidente aqui que o capitalismo, sem a sua subjetivação máxima, não é alvo de crítica. O horizonte revolucionário de nossos autores é limitado. Deve se submeter ao impulso capitalista comum, um princípio político que caracteriza uma outra razão, sem necessidade de romper com as relações reais, mercantis e patriarcais e capitalistas. Mas mesmo para alcançar esse objetivo tacanho, seria necessária uma ampla mobilização popular. Né? Eles não se dão conta disso. Eles consideram que a sociedade pode escolher se auto-instituir. Aí, como que, até por causa dessa brincadeira, como questionava o grande filósofo materialista Mané Garrincha, né? Vocês já avisaram os russos? Né? Bom, novamente, trata-se de intelectuais que veem a sua atividade intelectual como instituinte de uma revolução, que não altera a divisão do trabalho e, portanto, o privilégio dessa liberdade de que desfrutam os intelectuais frente ao trabalho material. Né? Mais uma vez, eles são dois autores, assim como Piketty, que acreditam que a sua atividade intelectual tem a potencialidade de instituir uma revolução. Aqui também, essa proposta de submissão aos interesses do interesse privado ao comum é utópica, né, no sentido de que, primeiro, nem sequer, né, a tributação do capital é aceita sem grandes confrontos. Né? A natureza do próprio capital, né, a sua necessidade de ampliação da exploração do trabalho para a sobrevivência do capital também é ocultada e ignorada. E como em Piketty, falta utopia, entre aspas, no sentido de imaginar uma sociedade realmente nova. Né? Eles falam termos, né, que parecem grandes transformações, como revolução, mas na verdade o essencial da sociedade se manteria. Né? Mais uma vez, é subordinar o interesse privado ao interesse comum. É um requentar da modernidade. Como disse a escritora Ursula Tober Le Guin, nós vivemos no capitalismo. Seu poder parece inescapável, mas também parecia inescapável o antigo direito divino dos reis. Né? Então, eles parece que não percebem, né, essa potencialidade de futuro e propõem algo que é incoerente. Né? Eles são utópicos no mau sentido e falta a utopia, que seria o que está sendo aqui chamado de utopia no bom sentido.